Olá, internautas da AltV, estamos começando aqui mais um programa Na Prancheta. Eu sou o Vinícius Ribeiro, estou com meu companheiro de bancada aqui, Sérgio Bertarelli. E aí, Sérgio, Vinícius, tudo bem? muita Final de semana novidade, né? agitadíssimo, Nossa, discutimos aqui já. Nos bastidores aqui a discussão foi acalorada. Estamos também com Edu Molina, nosso colunista. Edu, tudo bem? Fala, Vini, Sérgio, pessoal, beleza? O negócio tava pegando fogo aqui antes do jogo, hein? Antes do programa. Só um detalhe, se o pessoal puder cortar a cabeça do Vinícius, eliminar o corpo, só deixar a cabeça... A do Vinícius, a minha pode dar um close maior aqui. A do Molina? É, do Molina. Pô, vocês estão confundindo tudo, vamos falar programa-jogo. Bom, vamos lá que a gente tem muita coisa para falar. Semana passada tivemos uma grata surpresa aí, né, no surf. Verdade. A etapa da França, em Hossegor. E quem venceu foi o Gabriel Medina. O Gabriel Medina que vem se recuperando muito bem no WCT. Ele acabou vencendo na final o australiano Badie Durbridge. E foi uma final espetacular. O Gabriel Medina fez um 9 e um 8,50, totalizando 17,50. Nas semifinais ele tinha feito um 10. Na semifinal ele bateu o Adriano de Souza com um 10 e um 5,67. Deixou a situação muito difícil para o Adriano de Souza, tá aí as semifinais. E o Badie Durbridge eliminou o Julian Wilson, né? Então o Gabriel Medina acabou galgando algumas posições. O Adriano de Souza com essa semifinal também se aproximou bastante do líder Mick Fanning. Eu vou até daqui a pouco mostrar para vocês a classificação. Então foi um belo resultado para o Gabriel Medina, um belo resultado para o Brasil. O Ítalo Ferreira também chegou nas quartas de final e conseguiu também galgar algumas posições. O Brasil está muito bem classificado aí no ranking entre os 10 melhores. Então temos grandes chances tanto de título como também da manutenção aí dos surfistas pro ano que vem no WCT. O Pupo, como é que tá o Pupo? Miguel Pupo tá no limite ali, não foi bem nessa etapa. Na verdade, esse ano ele só tá em 13º, 15º. E 25º, Então tem a classificação na tela, você vê o Mick Fanning com 49.900 e o Adriano de Souza 49.450. Então o Adriano de Souza precisa avançar uma fase a mais. Agora a etapa de Portugal começa na quarta-feira. O Adriano de Souza tem que avançar uma fase a mais do que o Mick Fanning para poder assumir a liderança e voltar com a camisa amarela. Em terceiro lugar, agora eles já se distanciaram. Você lembra que antes estava tudo muito pertinho. Agora o Owen Wright está em terceiro lugar, 43.600. Ele já está um pouco mais difícil para ele. Aí vem o Julian Wilson, 41.450. Você vê 9.000 pontos, 8.000 pontos atrás do Adriano de Souza. O que é engraçado é que o top 6 são 3 brasileiros e 3 australianos. E aí em sétimo é o Kelly Slater, olha que legal. Exatamente, em sétimo é o Kelly Slater americano. E o Felipe Toledo perdeu a posição aí pro Gabriel Medina. O Felipe Toledo que veio fazendo uma ótima competição, acabou caindo no segundo round, né? Fez a 25ª posição. Ele acabou somando só 500 Provavelmente pontos. ele vai eliminar essas duas 25ª. Provavelmente ele deve eliminar os dois. E o Gabriel Medina com essa vitória, você vê que nas últimas 4 etapas o Gabriel Medina que está em 5º lugar aí, para você que está olhando na tela, ele conseguiu um 5º lugar, que foi as quartas de final. Aí ele fez 2 finais e uma semifinal. Então isso... A recuperação é impressionante do Medina. Exatamente, nas últimas 4 etapas ele somou muitos pontos, o Gabriel Medina, então é muito, muito positivo para ele, que não vinha fazendo um bom ano e agora conseguiu se recuperar. O Ítalo Ferreira está em 8º lugar com essas quartas de final, o Ítalo Ferreira com 34.100 pontos. Pô, ele está entre os 10 primeiros, é um ótimo resultado, né? E ainda temos aqui o Igor Dantas em 13º, acabou também caindo mal, os brasileiros não foram tão bem nessa etapa, né, os outros brasileiros. O Igor Dantas acabou fazendo o 25º lugar também e está com 26.850, mas já está garantido no ano que vem o Igor Dantas. Temos ainda o Jadson André e o Miguel Pupo, ambos estão ali na nota de corte, né? O Jadson André um pouquinho mais longe com 19.950 e o Miguel Pupo com 15.250. Foi injusto. Empatado com o Keanu Essing, né? O primeiro evento do Miguel Pupo ele ficou em terceiro. Então, isso, aí ele teve um 9º lugar na etapa... Mali, né? Não, no Tahiti. Tahiti. A etapa do Tahiti ele fez um 5º lugar, ou um 9º lugar, desculpa. E 25º, você vê, ele tem muitos 25º, ele está na nota de corte ali, o Miguel Pupo. Então tem que se preocupar para as próximas 2 etapas, ele tentar fazer bons resultados agora em Portugal e a última etapa em Pipeline, para ele conseguir fazer um bom resultado e se manter, né, a briga fica entre o Mick Fanning e o brasileiro. E o Adriano de Souza, sim. Terceiro colocado. Então, o que acontece é o seguinte: são 11 etapas no ano, né? Desculpa, são 11 etapas no ano e 2 são descartadas. Então, a partir de agora, por exemplo, a próxima etapa,
o Mick Fanning, se ele fizer, por exemplo, um 9º lugar, ele vai descartar um 13º. Então ele não vai somar muitos pontos, né? Então pra você ter uma ideia, só vou falar aqui, o 13º lugar que ele descartaria faz 1.750 pontos. E o 9º lugar faz 4.000 pontos, então ele ganharia 2.150 pontos, né? Então ele ganharia só o acréscimo desse descarte que ele já tem. Então, por exemplo, você pega o Owen Wright, que tem maus resultados, né? Tem, por exemplo, tem um 13º aqui, vamos dizer. Ou então o Julian Wilson, que tem um 25º. Se ele ganha a etapa, ele soma muito ponto, ele soma 9.500 pontos. O Mick Fanning não vai somar 9.500 pontos, ele vai somar no máximo 8.000 e alguma coisa, 8.250, né? E aí os 1.750 ele vai descartar, os 1.750. Então, os que estão lá embaixo têm mais chance de se aproximar. Do que quem tá em cima, exatamente, quem está em cima tem que fazer bons resultados para pelo menos manter a pontuação que tem. Então o Mick Fanning no mínimo tem que fazer um 13º para manter a pontuação que tem, né? Para conseguir, e se ele quiser subir de pontuação ele tem que fazer um 9º lugar. Quantas etapas faltam? Duas. Portugal e Pipeline no Havaí, né? Então essa etapa agora de Portugal que começa na quarta-feira, ela vai ter muitos brasileiros disputando. Então temos o Felipe Toledo, Jadson André e Tomás Hermes logo é um tipo de torneio que o brasileiro gosta. O brasileiro vai bem em Portugal. Mas ano passado quem ganhou foi o Mick Fanning. Então isso... Mas é aquele negócio, o Mick Fanning estava naquele desespero, na pegada de não, eu preciso vencer para chegar para Califórnia, na Havaí, né, que demorou pra caramba, para ainda conseguir alguma coisa. Então aí temos aqui, ó, Felipe Toledo na primeira bateria, Felipe Toledo, Jadson André e Tomás Hermes. Na segunda, o Gabriel Medina, Miguel Pupo e Mason Hu. Aí temos o Caio Belli na terceira bateria contra Julian Wilson e Keanu Essing. Aí temos ainda o Adriano de Souza contra o Colo Andino e o Frederico Moraes. O Mick Fanning, você vê, está na sexta bateria. O Ítalo Ferreira pega o Joel Parkinson e Brad Simpson. E ainda temos, cadê? Não, e acabou. E o Igor Dantas na última bateria, Josh Kerr e Adam Melling. Lembrando que o primeiro round não tem eliminação. Então o vencedor vai direto para o terceiro round e os perdedores vão disputar a repescagem para ver quem avança e quem fica em 25º lugar, né? Então o Miguel Pupo na segunda, o Miguel Pupo na segunda bateria com o Gabriel Medina e o Mason Hu, né? Então ele tem chance de ganhar a primeira bateria. Já é importante para todos eles, né? Já é muito importante ganhar essa primeira bateria, especialmente, por exemplo, na primeira bateria são os 3 brasileiros, né? Primeira bateria. Então um deles já vai avançar para o round 3 direto, um dos 3, né? Esperamos que seja o Felipe Toledo, que é o que está melhor, mas o Jadson André também está precisando bastante desse resultado, então para poder se manter, né? Quem sabe? para poder se manter no ano que vem aí no WCT. Então, bom, essas foram as rodadas do surf. Quem quiser acompanhar nessa semana, a partir de quarta-feira, na WSL, worldsurfleague.com, transmissão ao vivo. Em português, em inglês e em japonês. E em português de Portugal. Em português de Portugal. E realmente os brasileiros aí têm bastante chance de avançar em Portugal. As ondas vão estar grandes, pelo que eu ouvi. Então vai ser legal, vai ser uma etapa bem interessante e realmente uma etapa que vai mostrar quem vai disputar o título nas últimas 2 etapas. Lembrando que Portugal tem praias de ondas grandes. Tem. Praias de ondas gigantescas. Exatamente. Bom, essas foram novidades do surf. Eu vou chamar aqui o Sérgio deixar o Sérgio para falar um pouquinho. Me chame então. Sérgio. A gente vai começar a falar de rugby. Para quem assistiu esse final de semana os jogos do Mundial, foi um prato cheio. Foram eletrizantes. Foram assim, muito bom mesmo. Então, os jogos de sábado, talvez menos emocionantes que os de domingo, mas assim foram brilhantes. No sábado nós tivemos África do Sul e País de Gales. A África do Sul vencendo por 23-19, mas um jogo que o País de Gales teve nas mãos a boa parte e no final deixou escapar, né? Então foi triste, né? Porque a África do Sul não vem fazendo um bom mundial. Estreou perdendo para o Japão, isso foi um fato inédito ali. E ela veio se mantendo, mas não jogando tão bem, né? Não fez um bom jogo contra o País de Gales, né? Mas no final conseguiu dar uma arrancada. Pior que não se pode nem culpar Falar assim, mas a África do Sul ela tá com jogadores machucados, porque eles estão com jogadores machucados desde o começo do Mundial. Todas as seleções têm. Exatamente. Então não dá pra jogar mas os nossos titulares, gente, a África do Sul não tem mostrado a que veio, essa é real. Não tem. Mas está na semifinal. Tá na semifinal, é incontestável. Né? Incontestável.
A Nova Zelândia, assim, A massacrou Nova a Zelândia... França. Foi 62-13, isso é um jogo de quartas de final. Lembrando que Nova Zelândia e França já fizeram a final. Mas o que, em 2007. aconteceu para esse resultado? A França jogou tão mal assim ou a Nova Zelândia jogou tão bem ou as duas coisas? A Nova Zelândia ela já é favorita em qualquer coisa que ela dispute. Desde que seja rugby. Desde que seja rugby, falou em rugby, os Favoritaço. All Blacks são favoritos assim, absurdos. E a França, não sei. Eu acho que esse ano mundial a França foi meio achando que eu vou conseguir, porque até então a França é um dos países mais fortes do rugby. No Six Nations ela não foi campeã, quem foi campeã foi a Irlanda, mas ela estava achando que ela ia conseguir passar numa facilidade tremenda. E o que se mostrou não foi isso. Aí Foi deu um uma equipe azar totalmente enorme de ter pego despreparada. a Nova Zelândia nas quartas de final. Mas por que ela fez isso? Porque ela não fez pontos suficientes para ser primeira. E aí, quando foi enfrentar a Irlanda, que era a fase de grupos, a Irlanda acabou com a França. E aí foi para o segundo lugar. É só lembrar aqui que a gente esqueceu de falar É no verdade, começo é verdade. Quem quiser falar com a gente, mandar mensagem, tudo, perguntas, pode mandar com as hashtags TV da internet e hashtag na prancheta. Isso. Temos ainda o WhatsApp, tá na tela 11 992446655. Pode mandar aí pra gente qualquer pergunta, quiser participar do programa. Estamos aqui esperando a sua participação. Bom, voltando aí. Aí os outros jogos... Os jogos de domingo. Que foram os jogos. Se você não gostava de rugby, os jogos de domingo fez você gostar de rugby. Menos Foram você, porque você estava sensacionais. dormindo, você não assistiu os jogos. Não tava não. Eu fui no Museu do Futebol domingo. Foram sensacionais, né? Primeiro jogo da manhã, Irlanda e Argentina. Um jogaço, assim. A Irlanda, acho que ela sentiu muito a falta de 4 titulares, né? Isso pesou demais. Acho que a Irlanda não conseguiu um melhor rendimento até por conta disso. Não, mas a Argentina jogou muito. Gente, a Argentina ela abriu 20-0 e todo mundo achou assim, tá vencido o jogo acabou. A Argentina vai se classificar. De repente, o placar já estava 20-17 e a Irlanda batalhando, brigando para conseguir passar. E a Argentina ela fez muitos pontos em pênalti, porque ela aproveitou isso, tinha feito 2 tries, vamos abrir com pênalti. Então, em torno de 30, 40 jardas, começou a chutar. E o argentino não errou um chute. Impressionante. Esse foi o melhor jogo de um cara no Mundial. Ele acertou todos os as chutes ele finalidades que ele acertou. fez. E a Argentina ela começou bem. Talvez foi o jogo mais difícil que os All Blacks fizeram no Mundial, foi contra a Argentina, o primeiro jogo, se não me engano, do Mundial. Até no Mundial a Argentina poderia ter passado os All Blacks no primeiro tempo, só que por detalhe não conseguiu passar à frente. Só que aí no segundo tempo o All Blacks, parece que a Argentina se cansou, né? Porque não aguentou manter não aguentou o pique até ritmo o fim. e aí os All Blacks conseguiram aumentar, mas foi um jogo muito bom também. E aí a Argentina acabou vencendo por 43-20 e se iguala a melhor participação em mundiais, chegando numa semifinal. Lembrando que a melhor participação também foi em 2007, Exatamente. A final foi com a França, a Nova Zelândia, e foi a melhor participação da Argentina. E uma coisa importante nisso, né? Isso coloca de vez o rugby sul-americano, né, como um dos melhores, aí participando entre os melhores. Não só por essa participação da Argentina na semifinal, mas pelo que vem sendo construído aqui na América do Sul ao longo dos últimos anos. Né? Tivemos o Uruguai participando, fez uma campanha pífia, pífia, perdeu todas, mas está presente ali no Mundial. Era para ser Brasil, mas o Brasil acabou perdendo para o Uruguai nas finais. Então isso é importante porque mostra que o sul-americano está começando a descobrir o rugby. Um detalhe importante é que em 2007, a primeira vez que a seleção argentina foi, para essa seleção só tem 2 jogadores que estavam participando em 2007. Ou seja, a renovação da seleção argentina foi tão boa que praticamente ninguém de 2007 está nessa seleção. Então a seleção ela conseguiu fazer... Eu não sei como a Argentina conseguiu fazer, mas foi um investimento muito bom para saber que deu 10 anos praticamente e a gente tem uma seleção nova, jogadores novos e 2, 3 jogadores que estavam lá. Isso é muito legal. Isso é muito bom, né? E o outro jogo? E aí o outro jogo que foi assim, talvez o melhor jogo, mais emocionante pelo menos, né, entre Austrália e Escócia, foi 35-34 para a Austrália. Era um jogo que, faltando 6 minutos para acabar, a Escócia abriu 34-32.
E aí, como o Mundial desceu na Inglaterra, então você tem uma torcida muito grande, o país de Gales, Irlanda, Escócia, o estádio veio abaixo quando isso aconteceu. Achei legal quando cantaram o hino nacional, todo mundo cantando o hino nacional da Escócia, 77 mil pessoas praticamente cantando E o hino nacional. foi de arrepiar, foi sensacional e aquele clima totalmente favorável para a Escócia. E a Escócia era uma equipe totalmente inferior. Exatamente, comparado com a Austrália. né? A Austrália é uma das grandes forças ali do rugby mundial. E ali, depois dos 79 minutos, né, a poucos segundos do final, né, a Austrália conseguiu, através de uma penalidade, né, que Contestada, né? Totalmente contestável. Se o juiz tivesse pedido para rever o lance, ele não teria dado a penalidade. Mas ele achou melhor não e deu a penalidade. Só que depois o pessoal da Escócia não reclamou do juiz, não falou mal do juiz em nenhum momento. Não cornetou. E foi um lance duvidoso? Foi. Mas um lance difícil de marcar? Não. É que a posição do juiz, ele não viu o braço do jogador australiano, escocês, por isso. Entendi. Por isso que ele acabou marcando. E aí, segundos do final, converteram a penalidade, 35-34. Foi um jogaço, né? E uma das coisas interessantes, ele falou da questão da arbitragem. Se a gente for parar para analisar, e é uma das coisas que eu gosto muito no rugby. Cara, é uma lealdade tão grande que existe entre os jogadores, é um respeito tão grande com a arbitragem que ninguém tem. Você não tem problema, né? O juiz marcou, acabou, ninguém contesta, ninguém sai batendo. E o legal é que o juiz tem o microfone, o juiz vê o que a torcida vê e a torcida ouve o que o juiz está falando para os jogadores. Só pode o capitão falar com o juiz. Exatamente. O juiz Ninguém fecha a bolinha em volta do juiz. Não tem essa baboseira. Eu acho melhor, né? Também porque é um esporte com os ele caras tem uma muito grandes. câmera aqui, quem está na comissão vê o que o juiz também. Então, porque é um esporte que os caras são muito grandes, né? Se rolasse uma confusão, uma treta. Então, só uma pergunta aqui, uma pergunta do João de Belo Horizonte. Quais são os favoritos aí pro título, né? Pergunta pro Edu. Né? Quem você acha que avança para as finais, para a final, né? E quem você acha que é favorito ao título? A favorita ao título é a Nova Zelândia. Né? Eu acredito que os All Blacks eles são os favoritos disparados aí. Outro jogo entre a Argentina e a Austrália eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Eu acredito que vai ser um jogo muito equilibrado. Eu acredito que a Argentina pode avançar para as finais. Mas assim, não dá, eu não arrisco um favorito entre a Argentina e a Austrália. Eu acho que a Argentina tem chance pelo que vem mostrando até agora, mas a Austrália é uma seleção fortíssima, e vai ser com certeza assim, um jogo em que, se eu fosse apostar numa final, eu apostaria em Nova Zelândia e Argentina. Não só por torcer pela Argentina, mas assim, eu acho que analisando... Eu acho que seria muito importante para a América do Sul se a Argentina fosse... Mas eu tô sentindo aí uma leve... eu particularmente acho que a final vai ser Nova Zelândia e Austrália. É um clássico local. Local. Porque vai pesar para... A Argentina ela quase teve um jogador expulso, o juiz no jogo foi muito complacente com ele, só que o sangue latino tem hora que atrapalha. Então por isso que eu acho que vai dar Austrália. Mas não me surpreenderia em nada. Aí o pessoal, tá ficando em cima do muro. Não é. É que a Austrália tem mais bagagem para estar numa final, porque ela já participou de finais. Já ganhou. Já foi campeão. E tem um detalhe que eu acho importante nisso aí também, que pode favorecer bastante a Austrália. Eu acho que o banco da Argentina não é tão forte quanto o da Austrália. A Argentina tem um time muito forte, os que começam jogando, entre aspas, os titulares ali. Mas eu acho que quando começam as trocas, a Argentina perde. Que foi o que aconteceu no jogo com os All Blacks. Quando a Argentina começou a depender muito do banco, decaiu demais o padrão de jogo e os All Blacks distanciaram. Então eu acredito que a Austrália ela leva uma vantagem pensando nisso. Conseguiria manter uma... A Austrália mantém um nível trocando jogador a qualquer hora. A Argentina ela depende muito de alguns jogadores. Eu acho que isso pode pesar. Só um detalhe engraçado, tem um jogador da Nova Zelândia, o Rich Macau, ele não está jogando porque ele está machucado. Mas ele pediu para ir para a Copa do Mundo e ele está trabalhando como... Ele é o water boy, ele é o que entrega água para os jogadores. Que legal. Só para estar participando. Só para poder estar participando. Legal. Achei fenomenal isso. Para você ficar ligado na semifinal, dia 24/10, no próximo sábado, África do Sul e Nova Zelândia, e no domingo, dia 25, Argentina e Austrália. Não percam. Não percam. E aí as finais disputam o terceiro e quarto no outro final de semana, no sábado, no terceiro e quarto, no domingo. Se vocês estão achando que esse torneio é bobo,
Esse é o segundo torneio mais visto no mundo, depois da Copa do Mundo de Futebol. Então, se você ainda não prestou atenção para o rugby, passa a prestar atenção, porque é o segundo evento mais rentável do mundo após a Copa do Mundo. E só uma observação antes da gente fechar o assunto, os mundiais de rugby surgiram em 87. E é a primeira vez que você não tem nenhum europeu disputando entre os 4 melhores do mundo. É um tapa na cara da Europa. Isso é um tapa na cara da Europa. Isso é Principalmente a Inglaterra, que é mandante, né? Principalmente a Inglaterra, que nem se classificou para as quartas de final. Mandante já foi campeã mundial, a gente Exatamente. não pode esquecer disso. Exatamente. Já foi campeã. Bom, a gente está chegando ao final desse bloco, vamos para o rápido intervalo. Na volta temos muito aí de NBA, futebol americano, hockey, esportes americanos Isso em aí. geral. A gente volta já. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Estamos de volta aqui com o Na Prancheta. Fala um pouco agora de esportes americanos, Sérgio. Vamos falar aqui de um esporte que o Vinícius está apaixonado, fica mandando mensagem para mim no WhatsApp pelo beisebol, né? Tá apaixonado pelo Chicago Cubs. Não, é impressionante. Eu tô lá em casa, lá tá rolando o jogo dos Cubs, como é que tá a situação? Me fala, cara, vai passando as informações. Bem, infelizmente os Cubs que venceram o St. Louis Cardinals, aliás, venceram com propriedade, já estão perdendo para o New York Mets por 2-0. Então, passa a ficar um pouco mais difícil a suposta previsão do Steven Spielberg de que os Cubs sejam campeões. Perderam os 2 jogos em Nova York, perdeu o primeiro jogo por 4-2 e o segundo jogo por 4-0. Então, agora jogando em Chicago a partir de terça-feira, amanhã à noite, vai ter que vencer os 2 jogos para pelo menos empatar a série e aí voltam para Nova York, depois voltam para Chicago e voltam para Nova York de novo. É possível, claro que é possível. Mas você percebe existe uma diferença técnica. Não, mas perdeu os 2 jogos fora de casa, né? Sim, mas o plantel, o bullpen dos Mets, o que é o bullpen? É o pessoal, são os pitchers. Eles estão, digamos que a pressão está menor. O pitcher é arremessador. São os arremessadores. Então, eles estão tendo mais calma para arremessar a bola. Aí você tem o Família, que é um jogador excepcional, que é dos Mets, é um jogador excepcional. Tá conseguindo fechar as entradas, ele sempre pega a 7ª, 8ª, 9ª, ele tá conseguindo fazer. E tem um jogador que se não me engano, ele é sueco, o nome dele é Syndergaard, um negócio assim, é muito difícil falar o nome dele. É Syndergaard, teoricamente é o nome dele.
E ele está conseguindo abrir muito bem. Ele chega a primeira, segunda, terceira entrada, ninguém consegue rebater a bola. Então aí fica mais difícil. Então, me diz uma coisa, os Cubs, essa previsão, enfim, toda essa aura em cima dessa história do Cubs, isso pode estar atrapalhando um pouco eles também ou não? Eu acho que não, porque a pressão, eles já estão há 107 anos sem vencer uma World Series. A última foi em 1908. Então pressão existe há muito tempo. Eu acho que não é isso que atrapalha. Assim, eu acho que realmente é mais a diferença técnica dos times. E por tanto tempo assim, por que eles não conseguiram manter não conseguiram montar uma equipe? Porque é uma coisa assim, 5, 6 anos... Depois de 1908, eles foram para a World Series... Em 60 e pouco, né? Eles foram para a World Series 10 vezes. Eles venceram as 2 primeiras e perderam as 8. Então, eles foram para as finais. O Sosa, que foi muito tempo o jogador símbolo dos Cubs nos anos 90, anos 2000, conseguiu levar a equipe para a World Series. Só que eles não conseguem finalizar. Então, eu acho que não existe essa pressão tão forte que a gente imagina que tenha, como no Brasil. Porque eles já foram para as finais e faz parte. O americano tem um pouco mais de paciência ou tem uma visão um pouco mais diferente para esse tipo de... assim, ele já ganha na conferência, ele ganha um título, né? Isso, ganharam, né? Mas tá interessante, vale a pena. E nas outras finais, que é o Kansas City e o Toronto é o melhor time da Major League esse ano. E já está perdendo de 2-0, lembrando que o Kansas City tem o brasileiro Paulo Orlando, que tem jogado as finais, até o nosso convidado, como é que ele chama? O Almir. Ele falou que ele acreditava que talvez o Paulo Orlando não fosse convocado, né, para essas finais, ele está sendo chamado, ele está sendo usado, inclusive, tanto para defender quanto para rebater. Legal. Ele normalmente não fica na primeira base, ele fica atrás da primeira base para pegar as bolas mais longas. Tem dado conta do recado, já jogou inclusive uma vez na primeira base. A primeira base é quando a pessoa rebate a bola, ela corre sempre para a primeira base. E a bola, se ela for para a primeira base, ele está ali para tentar queimar o jogador. Tem jogado bem, não tem comprometido e tem rebatido bolas. Então é interessante, é muito bom. Seria muito legal se o Kansas City vencesse pelo fato do Brasil ter um brasileiro ali. Com certeza, para nós seria bem Já tivemos 2 brasileiros campeões da NBA, né? Então a gente teria um brasileiro no beisebol. Os 2 títulos da NBA tiveram os 2 últimos, exatamente. Ainda bem que você lembrou. Os 2 últimos títulos da NBA a gente teve brasileiro. Então é interessante a gente ter alguém do beisebol. E aí, quem sabe, o Caio Santos no futebol americano. E quem sabe um dia apareça algum brasileiro para jogar o hóquei no gelo. E aí a gente aumentaria esse leque, que aumenta também a visibilidade do esporte. Aumenta a visibilidade do esporte e você consegue ter mais brasileiro assistindo, aumentando. Deixar o esporte mais difundido. Legal, e aí vamos falar também, aproveitar agora, daquele jogo que teve entre o Flamengo e o Orlando Magic. O fiasco do jogo Desculpa. Foi um fiasco. Foi patético. A NBA do Brasil me bloqueou no Facebook, porque eu reclamei, que eu fui totalmente contra ser Orlando Magic e Flamengo. Eu acho que deveria ter mais uns 3 jogos entre 2 times americanos para você difundir o basquete no Brasil. Aí vocês vão falar, mas o Brasil é bicampeão mundial. Mas pouca gente se importa com isso, porque os títulos foram nos anos 60 e nos anos 50. Então, se você tivesse mais 2, 3 jogos de times da NBA, você conseguiria estruturar melhor a NBB, que já perdeu times para essa temporada, infelizmente, por problemas de patrocínio. E aí você conseguiria colocar. E lembrando que Flamengo, metade das pessoas está nem aí pro Flamengo, essa é a real. Inclusive, estava vendo uma reportagem, acho que foi na sexta ou no sábado, que tem um jogador que veio lá do Nordeste, não lembro de qual estado agora, que ele chegou pro jogo. Ele foi contratado porque tinha um pivô machucado. Ele chegou pro jogo, então você vê assim, é o problema do Brasil, você não tem um planejamento, né? Então se a ideia é difundir o esporte aqui no Brasil, se você faz uma coisa mal feita, ela passa vergonha assim... E lembrando que o Olivinha, que era um dos 3 pivôs, veio machucado só para esse jogo também. Então ele jogou 5, 6 minutos, não pôde ajudar. Foi mais uma exibição. O jogo foi de exibição realmente. E quanto que foi o placar, você sabe? Foi 90-72. Deixa eu ver. Nossa, 90-72. Foi um couro. Foi feio. E metade do ginásio vazio. O pessoal nem aí. Acho que também pesa o fato de ser Orlando Magic. Também, não é uma equipe nem um pouco atrativa. No ano passado vieram os Cavaliers, né? Vieram os Cavaliers e o Miami Heat, também já veio. Chicago Bulls e
Agora esqueci Eu qual não lembro quem foi o outro que veio, mas se você ter sempre times grandes, o Chicago Bulls mesmo estão numa boa fase, mas é os Bulls, né? Tem uma história, Michael Jordan, San Antonio Spurs. Os Spurs, verdade. Então se você tem times de grande expressão vindo, o Orlando Magic não é na NBA, não é nada, nunca ganhou nada, então é complicado isso. Então a gente tem uma pergunta aqui do Márcio de Brasília, e ele está perguntando aqui com essa nova estruturação da NBB e tudo, o Brasil tem alguma chance de ir melhor nas Olimpíadas por ser aqui no Brasil? Como é que seria a chance do Brasil aqui nessas Olimpíadas, né? Olha, eu não acredito muito que o Brasil vai fazer muito bonito nas Olimpíadas. É interessante se tiver os jogadores da NBA, o que pode ter. Só que existe o grande problema de contusão. Então a gente tem alguns meninos de vidro no Brasil. Leandrinho, a gente tem o Nenê. Mas mesmo a Olimpíada sendo no Brasil eu acho que chega na semifinal. Com muito custo chega na semifinal. Então, se tiver todo mundo aí. Se tiver todo mundo aí. Então, mas é exatamente por isso. Por ser uma Olimpíada e no Brasil, será que esses caras não vão pensar melhor e parar de não fingir contusão, mas será que eles não vão ter um atrativo maior para eu acho que assim, um grande problema é que a NBA exige demais dos seus jogadores fisicamente. A temporada normalmente acaba em abril. Quando ela acaba, as Olimpíadas vão ser em julho, certo? Em agosto, eu acho. Vão ser em agosto. Acho que é agosto, se eu não me engano é agosto. Tá, então vão ser em agosto. Quem for para a final vai ter aí... as finais vão terminar em abril, começo de maio. Então você tem alguns dias de descanso para começar os treinamentos. Dependendo da contusão que você tem, você não consegue se recuperar para agosto. Por quê? Quais normalmente são as contusões? De 5 a 21 de agosto. 5 a 21 de agosto. Contusões rotineiras no basquete. Pulso, dedo que quebra e joelho. Então, como você mexe demais essa parte do corpo, seja o pulso, seja você depende do seu joelho, então as contusões sempre é o ACL, né, que é os ligamentos, acaba dificultando muito mais. Então, eles têm que estar saudáveis, só que os clubes exigem que eles estejam saudáveis para jogar NBA, não para jogar... E eles ganham uma grana, né? Exatamente. Você vê como é muito diferente do futebol, né? Então, se você tivesse uma base muito interessante na NBB, você pode usar essa base para jogar as Olimpíadas. Só que a disparidade é muito grande, principalmente de França, Lituânia, Espanha. Isso levando em conta a Europa só, não falando da NBA. Não falando dos Estados Unidos, que também são os grandes favoritos. E a própria Argentina, aqui na América do Sul, que é os Estados Unidos está sempre levando agora, levando os melhores, né? Não está mais levando universitários e tal, enfim, os Estados Unidos está sempre levando times fortes, né? Mas é legal que os outros times, as outras seleções conseguem fazer frente aos Estados Unidos, né? Como a Espanha, por exemplo, como a própria Lituânia, conseguem fazer frente aos Estados Unidos. É que são escolas diferentes. Então, eles não são eles pegaram o que a NBA entende melhor, estão tentando pegar o que a NBA tem de melhor e estão fazendo no estilo deles. Tanto é que o Paul Gasol joga totalmente diferente na Espanha do que joga no Chicago Bulls e do que jogava nos Lakers. Os irmãos Gasol, né? Porque tem o Mark que joga no Memphis. Então, eu acho que a final tem grande chance de ser Espanha e Estados Unidos de novo. Final das Olimpíadas. Porque eles mantêm uma escola, eles estão se se enfrentarem renovando antes, e estão indo muito bem. Com certeza. Bom, temos também tênis, né, do Molina. Do tênis um pouquinho, né? O tênis aí nesses últimos dias, né? A gente vai fazer focar mais no que aconteceu recentemente. Só 2 semanas atrás, ali não nesse fim de semana, no outro, né, vale um destaque pro título da Gabi Muguruza, né, que fez a final de Wimbledon contra a Serena Williams, né, e a gente até chegou a discutir aqui as possibilidades dela de ser, né, uma grande tenista aí uma menina nova ainda, 19, 20 anos, e ela foi campeã, né, do torneio de Pequim. Ela venceu ali, ela estava perdendo por 5-2 no primeiro set, virou para 7-5, ela fez a final contra a Baksinski, né, acabou vencendo por 7-5, 6-4 e está entre as 10 melhores do mundo, né? Então isso é importante para ela e é importante para ver se você consegue surgir com alguma nova tenista aí, né, despontando entre essas melhores do mundo. Sai um pouco do foco de Serena, Sharapova, Simona Halep, algumas outras tenistas que aparecem ali. Então acho que foi legal esse título da Gabi Muguruza, né? Final de semana nós tivemos, né, o Masters 1000 de Pequim, de Xangai,
que para variar o Djokovic ganhou. Essa já é meio chato, né? Você tem todo torneio que o Djokovic joga, ele ganha, né? Então, Detalhe legal disso daí é que o Djokovic, se ele parar de jogar agora, ele só tem perigo de sair, de deixar de ser o número 1 do mundo em julho do ano que vem. Ele tem mais de 8 mil pontos de diferença para o segundo colocado no ranking, que é o Andy Murray. O Federer caiu logo no começo do... Nossa, foi surpreendente, né? Ninguém esperava que o Federer fosse cair tão cedo. Né? Ele caiu logo na segunda rodada. E com isso o Andy Murray, que foi até a semifinal, foi massacrado pelo Djoko na semifinal. Então o Andy Murray assumiu a segunda colocação. Né? A final foi contra o Tsonga, 6-2, 6-4, 1 hora e 18 de jogo. Tsonga que havia vencido sem problemas. Nadal, né? Sem problema não, o Tsonga que eliminou o Nadal. Sem dificuldade. Mas o Nadal também não tá representando muita coisa hoje. Não tá, né? Então você tem aí com essa vitória do Djokovic, né, é o 11º título que ele consegue na China. Ele ganhou acho que 5 de Xangai e 6 em Pequim. Né, depois dos Estados Unidos é o local em que ele mais ganha troféus. Né, foi a 13ª final do Djokovic, né, a 7ª seguida. Então assim, vai sobrando, né, favoritíssimo aí pro ATP Finals que vai acontecer agora em novembro. Pro ATP Finals já temos classificado Djokovic, Murray, Federer, Wawrinka, Nadal e Thomas Berdych, que são os 6 primeiros colocados no ranking da ATP. Correndo por fora, né, você tem ainda ali... O Thomas Bellucci. O Bellucci caiu de novo, né, no ranking, vai despencando cada vez mais no ranking. O Bellucci ganha 2 torneios, sobe, ele perde 7 torneios. Vai ganhar mais 2 para subir. Tem ali talvez o Kei Nishimura, o Marin Cilic, né, que são os mais prováveis a conseguir essas últimas 2 vagas. Né. E o Marcelo Melo, a boa notícia do tênis brasileiro. O Marcelo Melo em duplas, é o segundo torneio que ele disputa com o sul-africano, o Raven Klaasen, e é o segundo título que ele ganha. Foi muito bem, eles ganharam o Masters 1000, vencendo os italianos, o Simone Bolletti e o Fabio Fognini, né, por 2-0, um duplo 6-3, e com isso o Marcelo Melo assume a 3ª colocação no ranking de duplas, está atrás só dos irmãos Bryan. Né, e é uma ameaça... Então é a segunda. A segunda. Que tem um ranking individual de duplas. Tá. Como ele mudou de dupla, então ele tem um ranking individual. E o Marcelo Melo ele é o 3º colocado. Então isso é bom legal. pro tênis brasileiro. Tem um ranking individual e o ranking de duplas. De duplas, né? Então ele individualmente no cenário das duplas ele é o 3º colocado, com grande possibilidade de pelo menos beliscar o 2º lugar ali, né? Então se por um lado nós temos o Bellucci despencando cada vez mais, a gente tem o Marcelo Melo muito bem nas duplas. E o Bruno Soares? O Bruno Soares ele fez uma boa campanha, ele venceu um torneio na semana passada, se não me engano. Né? Ele é um dos melhores tenistas de duplas do mundo. Né? Tá entre os, se não me engano, tá entre os 5 primeiros colocados ali. Né? Não estou sem a informação aqui, mas o... Então, Bruno esses Soares dois são é os que muito bom. disputam as duplas pelo Brasil na Davis? São. Exatamente, o Marcelo Melo e o Bruno Soares. Então é uma dupla fortíssima. O Soares que faz dupla com o Peia, né, normalmente em alguns outros torneios, né, mas é uma dupla fortíssima. O Brasil tem sido muito bem representado nas duplas nos últimos anos. Né? E nas Olimpíadas serão eles. Apesar que as serão duplas eles. nesse último confronto acabam perdendo. Né? Não, então o Brasil tem uma grande chance de um ouro nas Olimpíadas com os dois. Tem, eu acredito que sim. Eu acho que o fato Como de- teve na última Olimpíadas e perdeu. E quem que vai representar o Brasil? Thomas Bellucci? Provavelmente. Thomas Bellucci. O que, sei lá, é desanimador, né, pensando em simples. Né, por outro lado, é motivador você ver que as duplas brasileiras têm grande chance de chegar a uma final e até levar o ouro olímpico. Bom, a gente está chegando aqui ao mais um intervalo. Na volta aí vamos falar um pouco mais de futebol aí da rodada do final de semana. Também tem Copa do Brasil agora no meio de semana, Copa Uma Sul-Americana. pincelada na NFL rapidinho. também. Que... Isso, também falta a NFL. Então a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo.
Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Impressionante, né? Estamos de volta aqui com Na Prancheta. Sérgio Bertarelli, falar aqui um pouquinho de NFL. NFL. Vamos falar rapidinho aqui. Vamos falar dos jogos principais, 3 jogos que eu achei assim, interessante. Falar primeiro ontem do time do Molina, né? O New England contra o Indiana Colts, que acabou vencendo 34-27, mas o resultado não condiz realmente com o que foi o jogo, porque os Colts acabaram fazendo 7-0, depois só deu New England. E os Conseguiram virar ainda no primeiro tempo, 21-20 na frente, né? Isso. Mas aí o terceiro e quarto pra frente Só deu passeio. No último quarto tiraram o pé os Patriots, botaram o pé no freio e deixa rolar. Né? Estavam vencendo por 34-20, aí no finalzinho os Colts acabaram fazendo mais 7 pontos, por isso que acabou 34-27. E o New England continua como um dos times invictos. Desde 1970, não existe 5 times invictos na NFL, já na 6ª rodada. A gente tem ainda o Cincinnati Bengals, que acabou vencendo o jogo, né, contra o Buffalo Bills, exatamente. Acabou fazendo 6-0 também, outro time invicto. E eu ouso dizer que o Andy Dalton, que é o quarterback do Cincinnati Bengals, vai ser considerado o MVP da temporada. Só que daí depois, quando chegar na pós-temporada, eles sempre perdem o primeiro jogo, e aí quem vai ser o Tom Brady ou Aaron Rodgers, e por aí vai. Aí falando já do Aaron Rodgers, a gente teve o jogo do Green Bay Packers contra o San Diego, que foi quase, vamos dizer assim, quase que o Green Bay Packers perde esse jogo. Também está invicto. Também está invicto, 6-0. Foi um jogo muito O Green Bay ainda não foi para a semana de descanso dele, não, né? Não, então tá 6-0. Foi 27-20. O Philip Rivers, que a gente chama no grupo que eu tenho lá, Felipe do Rio, né? Que é o nome dele abrasileirado. Ele jogou, faltando assim 5 segundos para terminar o jogo, ele jogou 2 bolas iguaizinhas. Em vez de ele diversificar, não. Ele jogou na 3ª descida e na 4ª descida para o mesmo jogador, o mesmo tipo de bola. E aí o jogador do Green Bay Packers conseguiu interceptar essa bola. Interceptar não seja bater para o cara não pegar. E aí acabou vencendo esse jogo, o Green Bay Packers, e acho que foi justo ainda. Denver a gente continua, tem ainda o invicto, né? E o outro time invicto é você lembra, Molina? Tem o Packers, tem o New England, tem o Bengals, são 5 times. O Denver... Não, o Panthers não. O Panthers, exatamente, que acabou vencendo o Seattle Seahawks. Apertado também, 27-23. O Seahawks estava vencendo o jogo, faltando alguns minutos pro final, o Panthers virou. Que campanha do Seahawks, né? Depois de... Todo mundo esperava que ele ia chegar nas finais da conferência e tá... ao que tudo indica, 2 vitórias, 4 derrotas. Esse que ano, fazem, né? Marshall Lynch e o Chancellor estão totalmente satisfeitos no Seahawks. Esse é o último ano deles no time, dificilmente vão renovar para a próxima Marshall Lynch, inclusive, a mãe dele corneta todo jogo, todo mundo lá. Todo mundo. A mãe dele entra no Twitter e arrebenta com todo mundo. Dizem as más línguas que ele quer voltar para Oakland, que é a cidade que ele nasceu, ele mora, então existe uma grande chance de ele ir jogar para o Oakland Raiders no ano que vem. Seria um ótimo reforço. Porque ele já quer, a intenção dele é jogar mais uns 2, 3 anos e se aposentar. Ele não aguenta mais a NFL, e ele é novo. Ele tem 25 anos, 26 anos. Bom, já deve ter ganhado bastante dinheiro, já pode se aposentar com tranquilidade, né? Bom, vamos entrar aqui agora, então, já no futebol, a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro.
onde praticamente temos aí definido o campeão, né? O Corinthians abriu 8 pontos do Atlético Mineiro. Não escutei. Molina, repete, que ele falou que eu não Que escutei. o Atlético Mineiro abriu 8 pontos do Corinthians, o Atlético é praticamente campeão. Já que você não ouviu, né? A nossa amiga Rayala hoje triste aí, né? Lamentando. Ela veio? Não sei se ela veio, né? Porque eu não ouvi ninguém gritar Galo campeão. Não, agora o Corinthians realmente com essa vitória por 4 é uma vitória maiúscula, né? E eu achava que o Corinthians ia ter dificuldade. E o juiz lá. prejudicou o Atlético Paranaense, hein? Porque o 4º gol do Corinthians estava impedido. Mas estava impedido realmente, mas eu acho que era muito difícil poderia haver esse desvio da bola. Não influenciou em nada no resultado. Já tava 3-1. E o Walter perdeu um gol, rapaz, ele estava impedido também, mas ele O que eu achei perdeu um engraçado gol. foi, eu assisti o jogo pela Premiere. E a hora que ele foi entrevistar o Walter falou, não, o jogo já acabou, a gente tem que voltar pra não fazer feio, no sentido de não tomar mais gol, pra não ficar vergonhoso. Porque tava 3-0. Tava 3-0. Aí realmente No tava jogo difícil. que o Wagner Love faz 2 gols, o jogo tava fácil pro Corinthians. Com certeza. 2 do Wagner Love, 2 do Renato Augusto. O Renato Augusto tá fazendo uma grande campeonato. um grande campeonato. Foi um golaço o primeiro gol do Wagner Love, foi um pouco... Vai. E aí tivemos aí o Palmeiras conseguiu vencer a briga pelo G4, que é o que interessa, né? Tirando o Grêmio, que já praticamente está garantido no G4, perdeu em casa para a Chapecoense por 3-2. De virada. Foi foi o 2-0 mais pro Grêmio. surpreendente da rodada. Tava 2-0 pro Grêmio, o Grêmio tomou 3-2 da Chapecoense. Só o Palmeiras não pode falar mal alguma coisa pro Grêmio. Exatamente, tomou 5 da Chapecoense. E a Chapecoense se distancia aí da zona de rebaixamento, tá 5 pontos, né, na frente, então... Segue com 5% de chances para ser rebaixado, mas ainda tem, realmente, conseguiu dar um salto, né, nesse momento. Aí, na briga pelo G4, a vitória do Palmeiras contra o Avaí colocou o Palmeiras à frente do São Paulo. O Santos mais uma vez venceu, e venceu com tranquilidade o Goiás 3-1, né? 2 gols do Pedro Oliveira, que é artilheiro. Cada vez mais artilheiro. O negócio que é engraçado, o São Paulo está na frente do Internacional, tem o mesmo número de pontos que o Internacional. Está na frente, acho que deve ser por saldo de gols. Ele tem 8% de chances de entrar no G4. E o Internacional e a Ponte, que tem o mesmo número de pontos, o Inter tem 17% e a Ponte tem 13% de chances de entrar no G4. E o São Paulo tem 8%. Mas é porque a campanha, né? Os últimos jogos também tem que valer. São os últimos jogos dos adversários. São Paulo, por exemplo, nos últimos 15 pontos fez 5. Então o São Paulo vem sempre assim, sempre os últimos 15 faz 5 ou 7, 5 ou 7. A Ponte fez 13. O Ponte fez 13. Fez 13 pontos. Fez 13 pontos, é o melhor, junto com o Corinthians, é o melhor. Impressionante a recuperação da Ponte Preta nessas últimas rodadas. Com certeza, em Graças compensação... ao Guto Ferreira, né? Exatamente. Em compensação, o Flamengo, nos últimos 15 fez 3 pontos e, quer dizer, perdeu 4. E a torcida já está ameaçando o Guerreiro no Rio. Já vi várias pessoas no Twitter reclamando, falando que a paz acabou, que o Guerreiro começa a jogar, ou então vai ter problema para ele. O Flamengo mas também é uma leitura, né? É óbvio que o torcedor quer o Guerreiro jogando. Agora é o seguinte, você tem um cara como o Guerreiro, mas sozinho. É difícil, o Flamengo não tem um time para jogar como o Guerreiro. Não, mas tem aquele jogador Eberson, que é um meia de respeito. Você tem o Sheik, que tem qualidade no passe, pode estar velho, barrigudinho, mas tem qualidade no passe. A zaga, eu concordo com você, é um lixo. Desde a lateral até os zagueiros centrais. Bom, aí tivemos também o Cruzeiro aí, né, que afastou de vez a fantasma do rebaixamento, né? Não tem mais nenhuma chance. 41 pontos já. Ele tem um para entrar no G4 e 1% para ser rebaixado. Né? Porque na verdade o Cruzeiro acaba ficando a 8 pontos, né? E foi importante porque essa vitória ele passou o Fluminense na tabela. Exatamente. 41 deixou o Fluminense com 40. O Fluminense que ainda sonhava com a Libertadores aí, depois tentando se recuperar, mas depois da vitória contra o São Paulo, mas acabou perdendo aí pro Cruzeiro e tá com uma situação mais complicada. Do Flamengo, né? O Flamengo perdeu pro Inter jogando em casa. Isso, exatamente. Briga direta. Adversário direto, exatamente. Você vê, a briga pelo G4 ainda continua emocionante, né? O Santos 49, Palmeiras 48, São Paulo, Inter e Ponte 47. São e o Sport correndo por fora uma 46. E o Sport que vem muito bem também. Nos últimos 15 fez 9 pontos, né? Ganhou 3, perdeu... E ganhou do vice-líder do vice 4-1. 4-1, uma vitória... Um abraço especial pro Diego Souza. Obrigado, cara. Valeu, né? Valeu aí. De novo ajudou o Corinthians, né? Tamo junto. De novo
jogo do Vasco. Jogou aquele jogo contra o Vasco, né? Corinthians e Vasco, e agora esse jogo. Então, provavelmente decretamos aí o Corinthians campeão. Eu acho, como falei, difícil, como falei da outra vez, esse título. como falei na outra semana, eu acho que o G4, provavelmente o Santos vai herdar essa quarta vaga e vamos depender aí da Copa do Brasil, né? O Santos, no momento, né, eu acho que talvez depois do Corinthians é o melhor time do campeonato, é o melhor time do Brasil, pelo que vem fazendo, né, desde que o Dorival assumiu. Ele não é um time excepcional, mas ele é um time que mantém a média. É um time regular. Que é o que está dando título pro Corinthians no Campeonato Brasileiro. É regularidade. É uma regularidade, né? Então você tem isso que se leva muito em consideração, né? Então acho que o Santos ele tem esse favoritismo por conta disso, né? Mas qualquer bobeira que der, ele pode ser... Se o Santos perde um jogo, ele pode cair para o 8º lugar. É complicado, exatamente. Então você vê como que tá a briga, né? Para esse G4. Os 3 primeiros colocados, para mim, já tá fechado nisso aí. Muito difícil mudar a diferença de pontos do Grêmio pro quarto é bastante. O Marcelo aqui de Porto Alegre está perguntando sobre o Vasco. Ele está perguntando se o Vasco vai realmente conseguir a recuperação ou se vai cair. Quais são as nossas palpites para rebaixamento nesse momento? Vasco cai. Eu continuo achando que o Vasco cai. O Vasco ele deu uma reagida, mas são os últimos 3 jogos, 3 empates. O Vasco não pode se dar o luxo de empatar tanto assim. O Vasco, exatamente, 2 vitórias, 3 empates, e o Joinville acabou com essa vitória passando o Vasco, deixando o Vasco na lanterna novamente. Mas apesar disso, o Vasco diminuiu 1 ponto para sair da zona de rebaixamento, que é o grande objetivo, Sim. né? Ele está 4 pontos atrás do Avaí, né? Que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, né? E o Avaí, que na verdade perdeu 3 dos seus últimos 5 jogos. Perdeu 3 e empatou 1, fez 4 pontos só, né? É plenamente o Vasco possível fez o Vasco 9. sair, né? O Vasco fez 9 dos não últimos vai 15. sair. Né? O problema é que o Vasco não pode se dar esse luxo de empatar tantos jogos. Eu acho que cai Vasco, Joinville, Goiás e Avaí. E o Coritiba sai. Eu acho que o Coritiba escapa também. Por uma questão de camisa. Eu acho que a camisa do Coritiba pesa mais que a do Avaí. Apesar que o Coritiba foi bem pior do que o Avaí. Tem 4 derrotas nos últimos 4 jogos. Exatamente. Então é complicadíssimo. É complicado também, mas eu ainda acho que o Coritiba escapa. E não dá pra esquecer, o Figueirense tá com 34, né? O Figueirense tá 1 ponto à frente do próprio Coritiba. Exatamente. E aí eu acho que acabou a briga aí, porque a Chapecoense com 38 já dá uma distanciada. A Chapecoense pega o Avaí na semana que vem. No domingo que vem, pega o Avaí num confronto quase que direto, mas local. E se a Chapecoense ganhar, escapa do rebaixamento e joga o Avaí mais para baixo. E o Coritiba pega o São Paulo. E o Coritiba pega o São Paulo em casa, um empate provavelmente, ou derrota do São Paulo. Não, eu acredito em empate. E aí tem uma questão também, né? Porque agora, nas próximas 2 semanas, você tem a Copa do Brasil. Na quarta-feira você vai depender muito do jogo de quarta-feira. Vai depender muito do jogo de quarta-feira. Se o São Paulo vencer o Santos e vencer bem, até acredito que o São Paulo deve escalar um time misto no final de semana contra o Coritiba. Se o São Paulo empatar ou perder do Santos, talvez o São Paulo volte a apostar as fichas no Brasileiro e deve entrar um time forte, né, contra o Coritiba. Bom, falando em Copa do Brasil, então vamos lá. Copa do Brasil, já temos uma pergunta de cara aqui, do Silvio, aqui de São Paulo. Copa do Brasil, será que o São Paulo faz o resultado na quarta-feira? Eu acho que não. Eu acho que se o São Paulo vencer vai ser 1-0, 2-1. Por quê? Porque a gente estava comentando fora do ar. O momento do Santos de ânimo é maior do que o do São Paulo. Com certeza, só por isso. Com certeza. O São Paulo, eu acho que o Santos tem mais time que o São Paulo nesse momento. E o São Paulo, além dos problemas de campo, o extra-campo prejudica demais o São Paulo. Essa bagunça toda causada pela Mas olha, eu acho que... Então, mas eu acho que depende do ponto de vista que você olha, porque o treinador que está ali, tudo bem, isso eu acho que influenciou a troca de comando. Mas o jogador ele tem que ter uma maturidade de não deixar por questão política do clube influenciar. Mas você não sabe que jogador é mimado? Não tem um jogador que não seja mimado. Eles não têm esse discernimento. É difícil. O jogador brasileiro não tem essa maturidade. Também o sul-americano não tem essa maturidade de separar. Campo é campo, extra-campo não sabe. Eles não conseguem fazer isso. Isso é prejudicial. O próprio Allan Kardec falou isso. Ele falou essa semana passada. Não deveria influenciar, mas influencia. Só que eu não vou responder esse tipo de pergunta. Bom, o Silvio está dizendo que na quarta o Michel Bastos volta, o que também já é uma ótima ajuda. E vamos torcer para que o Pato marque, né? Porque já faz 5 jogos que ele não marca. Não, eu acho que o Pato podia se machucar,
porque aí eles desistem de vender o Pato e o São Paulo tem uma chance maior de comprar ele. Não vai comprar. Eu sei que não. Mesmo agora. Eu, particularmente, vou torcer pro Pato não marcar. Ah, é. Particularmente, como Santista. eu vou torcer. Ele é sempre contrário, torce pra Argentina, pro Santos, né? Só torce pra time pequeno. Falou aí, ô. Não, pra dar uma cutucadinha aqui, pô, aqui, meu São Paulo contra o seu Santos aí, né? Então, Mas assim, tem tudo pra ser 2 bons jogos. Tem. E na outra semifinal, Palmeiras e Fluminense. Vai dar Santos e Palmeiras. Né? Eu acredito Santos e Palmeiras na final. aí tem uma pergunta também dizendo assim, se o Palmeiras tem chance de abraçar as 2 vagas. Né? O que o Palmeiras vai priorizar aí? Se vai priorizar a Copa do Brasil e deixar aí no final de semana que vem? Porque no final de semana que vem o Palmeiras tem um jogo difícil também. Ele só vai priorizar a Copa do Brasil se ele for pra final. O Palmeiras joga contra o Sport em casa, mas é o Sport que tá recuperando, é um confronto direto. O Palmeiras aí, joga contra o Fluminense no Rio na quarta-feira, né? Então eu acho que também depende do que acontecer no jogo de quarta, o Palmeiras vai acabar priorizando um ou outro, né? Mas eu acredito que o Palmeiras chega na final. Eu acho que o Palmeiras pelo momento do Fluminense hoje, eu acredito que o Palmeiras é favorito para chegar nessa final. Bom, legal, hein? Essa semana também temos, só para passar aqui, a Sul-Americana também, né? O Chapecoense enfrenta o River Plate lá na Argentina e o Atlético Paranaense pega o Sportivo Luquenho na Arena da Baixada. Então, 2 times brasileiros aí que podem, de repente, transformar o G4 em G3. E aí essa briga toda pela 4ª posição vai para as cucuias, né? Esquece. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que o Atlético Paranaense até pode avançar mais uma fase, mas de qualquer forma pegaria o River Plate provavelmente na semifinal e aí complica muito. Complica. Bom, eles mandaram a gente encerrar aqui, só lembrando todo mundo que logo em seguida temos o Gente que Fala com o Zancopé Simões. Começa ao meio-dia. E também hoje à noite com o FATV, com o Sérgio Oliveira. Hoje não percam às 9 da noite, porque tem todo o desfecho da Série D, Série C. É verdade, né? Exatamente, que teve aí essa semana. O Remo botando quase o estado inteiro no estádio. Exatamente, então temos aí sensacional. os desfechos aí da Série D e da Série C, que são tão emocionantes aí nessa reta final. Então não percam aí com o Sérgio Oliveira às 9 da noite, todo mundo está assistindo. E queria agradecer aqui, Edu Molina, sua presença mais uma vez. Valeu, sempre bom estar aqui com vocês. Semana que vem estamos aí de novo. Sérgio Bertarelli. Um abraço, pessoal, até semana que vem. E muito obrigado pela sua audiência, até semana que vem e ficamos por aqui.